Amém, igreja? Amém. Graça e paz. Quem está feliz com Jesus, diz amém. Estou achando o amém de vocês um pouco baixo. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, abram comigo lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 3. Deus é bom. 3:1. Marcos 3:1. Quem achou, declara: as minhas dívidas estão pagas, todas elas, antes da data e sobrando, porque eu sou próspero. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 3:1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levante-se e vem para o meio. Verso 5. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi restituída a sua mão, sã como a outra. Amém. Queridos, não se sabe em qual sinagoga exatamente se trata ali. Sabe-se que era na Galileia e possivelmente em Cafarnaum. E ali estavam alguns escribas e fariseus, provavelmente com a missão única e específica: observar se Jesus curaria no sábado para poder pegá-lo no possível erro. Estavam ali observando aquela situação, mas o que me chama a atenção é a profissão que aquele homem exercia. Entre 347 a 419 d.C., um homem chamado Jerônimo, ele traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, na versão chamada Vulgata Latina. E ele comentou essa passagem, mas a que fica lá em Mateus, do capítulo 12. E ele disse que aquele homem se tratava de um pedreiro especializado em reboco e também em ornamentação com argamassa. Ou seja, aquele homem ele estava com um problema no qual o impedia de exercer a sua profissão. Ele estava com um problema o qual o impedia de produzir. Então, aplicando essa situação aqui, todo esse contexto na nossa vida, podemos dizer que mão, nesse contexto, fala de serviço. E por alguma razão, aquele homem estava impossibilitado de servir, impossibilitado de produzir. Amém? Então, partindo dessa premissa, vamos entender um pouco sobre 3 passos para experimentar o novo de Deus. Amém? O que me chama a atenção, na verdade, o que eu acho engraçado, é que quando Jesus olha para aquele homem, ele dá 3 comandos. E o primeiro comando é: levante-se. Cara, piada interna. O que eu observo, na verdade, é que o nosso problema, muitas vezes, está justamente aqui. Nós nos encontramos numa situação complicada, uma circunstância diversa, e qual é a nossa posição? A gente mantém. Quando, na verdade, o comando de Jesus é: levante-se. É como se ele dissesse para aquele homem: você pode estar até impossibilitado de produzir, você pode até estar paralisado, mas você não pode permanecer como está. Levante-se. Nós precisamos nos levantar e agir. Enquanto a gente simplesmente sentar e esperar que Deus trabalhe, isso não vai acontecer. Qual é o nosso problema? Nós somos exagerados para os dois lados. Ou a gente acha que Deus vai trabalhar e a gente descansa deitado eternamente em berço esplêndido, ou a gente acha que temos que produzir a tal ponto que a nossa força vai acima de Deus. E nós precisamos encontrar o equilíbrio da coisa. Nós precisamos entender que há a parte de Deus, mas também há a nossa. Se a gente não fizer a nossa parte, Deus não vai agir. Observe que Jesus não foi até aquele homem. Ele disse: levante-se. O nosso papel é se mover. Movimento gera energia. Movimento gera energia. Você só vai ganhar força para continuar se você der o primeiro passo. Enquanto você não se mover, você não vai se encontrar forte o suficiente para continuar em movimento. O movimento é que vai gerar em nós força para continuar se movendo. Mas só que a gente precisa de um empurrão. O que eu acho interessante é que Newton, ele entra nesse contexto. Primeira lei de Newton diz que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E um corpo em movimento uniforme, em linha reta, tende a permanecer em movimento constante, a menos que uma força seja aplicada sobre ele. Sabe o que eu entendo? Em que todos nós, eu, você, nós precisamos de uma crise. Tem até uma piada que perguntaram por que Deus criou a mulher. E a responder é porque o homem precisava de uma crise para se mover. É só uma piada. É só uma piada.
Piada, calma. É só uma piada, gente, calma. Dizem que perguntaram a Deus por que ele criou a mulher. E ele disse que o homem precisava de uma crise para se mover. Então a mulher foi criada. Mas é só uma piada. Brincadeiras à parte, lá em Eclesiastes 7:10 diz o seguinte: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém de sabedoria esta pergunta. Querido, uma das coisas que nos impedem de se mover é o aprisionamento ao passado. A gente está tão preso ao passado que experimentamos tantas coisas boas. Eu não falo nem do passado antes de Cristo, mas em Cristo nós experimentamos tantas coisas boas que aquele bom para Deus hoje é velho. E Ele quer trazer coisas novas. E qual é o nosso problema? Nós estamos presos ao bom de Deus, quando Ele quer nos dar o melhor. O inimigo do melhor é o bom. E a gente fica tão confortável com aquilo que está bom, que a gente simplesmente trava e diz: aqui está confortável, eu não vou sair daqui. Sabe, talvez estivesse confortável para José permanecer morando com seu pai. Talvez estivesse confortável para Abraão permanecer onde estava. Mas todos esses homens e muitos outros precisaram tomar uma atitude, sair do conforto e ir em busca de uma direção de Deus. E o que Deus disse trouxe um destino para aqueles homens. E o que Deus está dizendo para nós hoje está querendo trazer um destino para a nossa vida. Qual é o nosso problema? Nós estamos com medo de arriscar. Enquanto a gente estiver com medo de ouvir a voz de Deus, com medo de seguir aquilo que Deus diz, nós não vamos experimentar o novo de Deus. Porque Deus, Ele trabalha com aquilo que você chama de risco. Mas aquilo que nós chamamos de risco, Deus observa e pensa: há uma oportunidade dele exercer fé. Ali uma oportunidade de eu explorar o meu poder e a minha glória através dele. Deus não enxerga os seus problemas como problemas, pelo amor de Deus. Deus enxerga a sua situação como uma oportunidade. E nós precisamos ter a perspectiva de Deus em relação às coisas. Quando a crise vem, é uma oportunidade para me desenvolver, não para me parar. E aquele homem estava impossibilitado de produzir. Qual é o nosso problema na produção para o reino de Deus? Qual é o nosso problema de produção na nossa vida? A paralisia nos impede. E o que é que nos paralisa? Traumas, medo, a tensão emocional. Deus quer nos livrar de tudo isso, mas a partir do momento, cara, que a gente confessa Cristo, a partir do momento que a gente aceita seguir a Jesus, nós precisamos largar a bagagem do passado e aceitar o jugo e o fardo dele, que é leve e suave. Andar com Cristo não nos traz peso. Muito pelo contrário, Ele tira de nós o peso. Ele coloca o peso sobre Ele e coloca sobre nós algo leve e suave. Enquanto eu e você não tomarmos uma atitude, Deus não vai agir. Em Tiago diz o seguinte: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Deus não vai tomar o ponto de partida, Ele é seu. Porque o que Deus precisava fazer para se aproximar do homem, Ele fez. Ele deu seu Filho. E toda aquela ligação que foi perdida no Éden foi restituída em Cristo. E por que nós não aproveitamos disso? Porque a gente simplesmente espera que Deus trabalhe, mas Deus não vai trabalhar. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Entende isso? Deus está esperando de você uma ação. Ali no mar, Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos estavam ali aterrorizados quando viram aquela tempestade. Qual foi a atitude dos discípulos? Vamos acordar Jesus. O mestre não tem nem tempo de descansar. Vamos acordar porque está no meio do mar, no meio da tempestade. O que é que ele está fazendo dormindo? E eu me perguntando, eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que Jesus permanecia dormindo porque pelo tempo que os discípulos caminhavam com ele, ele esperava que os discípulos tomassem uma atitude. Mas a atitude dos discípulos foram ao qual? Chamar Jesus. Jesus acorda, acalma o mar, acalma o vento, ele repreende, ele diz: homens de pouca fé. Se nós não escolhermos caminhar em fé, porque caminhar em fé é uma escolha, é uma decisão. Se eu não escolher caminhar em fé, eu não vou experimentar o melhor de Deus. Porque o justo vive pela fé. E tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz só temos acesso se tivermos fé. Sem fé, eu não tenho acesso aos benefícios da cruz. Sem fé, eu não tenho acesso aos benefícios de uma nova vida com Deus. Eu preciso andar em fé, mas fé é um músculo. E como todo músculo, ela precisa ser exercido. Se eu não exercer fé, eu não vou conseguir adquirir para mim aquilo que Deus estabeleceu. Sabe, Deus, Ele é como se Ele tivesse colocado uma mesa farta. E a gente, próximo à mesa, não estamos desfrutando daquilo. Porque a gente espera que Deus pegue os itens da mesa e coloque em nossas mãos. Mas o que Deus quer é simplesmente uma coisa: levante-se. Levante-se e tome uma atitude.
Se eu não tomar uma atitude, eu vou repetir, Deus não vai tomar uma atitude também. Porque o que é possível para você fazer, Ele faz. Deus não construiu uma arca. Ele chamou Noé e lhe deu a direção. Construa uma arca. Mas Noé não foi atrás dos animais para colocar dentro da arca. Porque aquilo que é possível para o homem fazer, o homem tem que fazer. Mas o impossível, Deus faz. É um trabalho equilibrado, cara. É um trabalho de equilíbrio. Deus quer trabalhar conosco. Ele não quer trabalhar para a gente. Só que o nosso problema é esse. A gente espera que Deus faça tudo. E a gente não faz nada. Oração apenas não resolve. Meu Deus, que heresia que eu estou falando. Oração apenas não resolve nada. Oração termina com ação. Se eu não agir em cima daquilo que eu orei, as coisas não acontecem. Eu preciso orar e caminhar sobre aquela palavra que eu declarei. Porque Jesus estava andando sobre as águas e Pedro aparece e disse: é tu mesmo, manda eu ter contigo. Jesus disse: vem. E sobre a palavra de Cristo Pedro andou. Quando nós lançamos uma palavra, estamos pavimentando o caminho. E sobre aquele caminho precisamos andar. Se eu simplesmente orar e esperar que as coisas aconteçam, elas não vão acontecer. Deus espera de mim uma atitude. E nessa ideia de ficar preso ao passado, o que me chama a atenção é o povo do Egito. Sabe, a galera passou por milagres e milagres, viram milagres e milagres de Deus. Mas em meio ao deserto, qual foi o pensamento deles? Eu sinto falta do alho, da cebola, dos peixes de graça. Meu Deus, que saudade daquele tempo antigo. Que saudade daquelas coisas. Só que o pensamento preso ao passado impedia de ver os grandes milagres que estavam acontecendo ali diante dele. Isso que me chama a atenção. Quando a mulher de Ló, Deus deu uma direção: não, siga seu caminho, mas não olhe para trás, quando Sodoma e Gomorra foi destruída. Quando aquela mulher olha para trás e ela é transformada em estátua de sal, o conceito ali não é apenas olhar para trás. Ela olhou sentindo falta do que deixou. Ela olhou sentindo saudade do que ficou para trás. E aquele sentimento de aprisionamento do que deixou, do que ficou, fez com que ela paralisasse e ficasse impossibilitada de continuar. O que Deus quer, cara, não é apagar a sua memória. O que Deus quer não é simplesmente fazer você esquecer tudo aquilo que você passou. Ele quer que eu olhe para o passado, aprenda com ele, mas deixe ele lá e continue seguindo em frente, curtindo o presente, declarando o futuro e caminhando. É isso que Deus quer de mim. Continuidade. Eu não posso parar nos problemas. Eu não via Jesus parar em enfermo. Eu não via Jesus parar em críticas. Eu não via Jesus parar em julgamentos. Eu via Jesus passar por todos eles e seguir em frente. E mesmo no momento de maior tensão e de maior medo, ele seguiu em frente. E por que eu tenho que paralisar? Se eu ficar preso a essas coisas, eu vou me tornar infrutífero. Mas o que Deus quer de mim é que eu seja uma árvore frutífera. Porque toda árvore que não gerar fruto será cortada e lançada num lago de fogo. E às vezes a gente pensa: não, meu Deus, eu preciso alinhar minha vida com Deus. Não é possível, porque eu não estou produzindo. Deve ser pecado. O problema às vezes não é nem pecado. É só uma consciência aprisionada. É simplesmente uma situação do qual você ainda não entendeu quem é em Deus. É simplesmente um aprisionamento de uma falta de identidade em Deus. Porque quando eu sei quem Deus é e o que eu sou nele, nada pode me parar. Quando eu entendo que eu sou filho de Deus, e quando eu observo o conceito de filho de Deus em Jesus, eu entendo que nada pode me parar. Porque o mesmo Espírito que operou em Jesus, opera em mim. E o mesmo Espírito que operou em Cristo, opera em você. Não se trata de mim, da minha capacidade ou da minha habilidade. Se trata de Deus, quem Deus é em mim. Se trata do poder de Deus em mim. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe, a nossa pequenez nos torna dependente de Deus. E o fato de nos tornar dependente de Deus traz a consciência de que eu não consigo nada se não for por meio dele. E quando eu entendo que eu não consigo nada se não for por meio dele, eu sempre vou até ele para conseguir as coisas. Porque quando eu tento conquistar as coisas pela força do meu braço, acredite, em algum momento você vai parar. Tem limites para a sua força, tem limites para a sua sabedoria, para a sua habilidade. Mas quando eu coloco nas mãos de Deus, nada pode me parar. Nada. Lá em Filipenses, essa passagem eu sempre cito, eu amo. Filipenses 3:12. Não é que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus.
Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, eu olho para Paulo e eu penso que aquele homem que perseguiu os cristãos, que matava os cristãos, que agora estava pregando Cristo em meio aos cristãos, aquele homem, ele era criticado e julgado o tempo inteiro. Aquele homem era lembrado o tempo inteiro do seu passado e do que ele fez. Mas este homem, ele disse: eu esqueço das coisas que para trás ficam. Não vale a pena mais lembrar do que passou. Não vale a pena mais me prender aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. O que passou, passou. Eu vou seguir em frente em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. Sabe o que Deus quer fazer conosco, cara? É como a águia. A águia, quando ela vai ornamentar o seu ninho tem aproximadamente 2 metros de diâmetro. E ela busca o pico mais alto. E ela ali coloca os espinhos, mas por cima dos espinhos ela coloca tudo aquilo que é confortável. Folhas e afins. Para que o seu filhote nasça e fique bem. Só que chega um momento em que o seu filhote já chegou a determinada idade, a maturidade, e que ela percebe que ele precisa aprender a voar. Mas aquele lugar tão confortável e espaçoso impede que o filhote deseje sair. Ele quer continuar ali. E o que é que a águia faz? Ela começa a tirar as folhas. Ela começa a tirar tudo aquilo que é confortável e deixa apenas os espinhos. Para que o desconforto faça e obrigue os filhotes de águia a se moverem. Para que o desconforto obrigue aqueles filhotes a tomarem uma atitude e ir para um outro patamar de maturidade. Só que ainda assim, às vezes, há alguns filhotes que continuam mesmo nos espinhos. E a águia tem uma atitude inesperada. Ela empurra o seu filhote no ninho. E ela o observa para ver se ele de fato vai conseguir alcançar o voo. E se ele não consegue, ela desce num voo rasante. Ela pega o seu filhote, traz de volta para o pico e repete o processo. Até que o seu filhote consiga voar. Mas eu fico pensando, por que ela faz isso? É muito óbvio. Está na essência da águia a habilidade de voar. É esperado que em algum momento ela faça aquilo. E existem coisas que fazem parte da nossa essência em Deus, e Ele espera que nós façamos. Nós precisamos estar sim num desconforto. Para quê? Para que a gente se mova. Sem crises não há aprimoramento. Sem crises não há aperfeiçoamento. Porque o nome do processo que se dá à borboleta é justamente esse: crise, crisálida. Quando a lagarta se transforma no casulo, que se transforma na borboleta. E esse processo é necessário. Você sabia que se uma lagarta for retirada antes do tempo do casulo, o tempo que ela leva no casulo determina o tamanho de suas asas? Nós passamos por situações que às vezes não é pecado, às vezes não é diabo. Eu apenas tenho que passar. Por quê? Porque no processo eu estou sendo aperfeiçoado para algo maior. Cara, não foi diabo que colocou José onde ele estava. Não foi pecado de José que fez ele cair naquele poço e passar por todo aquele processo difícil. Era apenas o plano de Deus. Eu imagino que José orava e pensava: será que o Deus do meu pai me abandonou? Será que o Deus do meu pai esqueceu que eu sou filho? Será que ele esqueceu que eu sou da linhagem? Será? Pô, vendido pelos meus irmãos, feito escravo, julgado, sendo inocente. Onde é que está Deus nisso? Eu imagino que Deus estava, como alguns irmãos dizem, trabalhando em silêncio. Sabe, uma das coisas que eu aprendo com os discípulos ali no barco enquanto Jesus dormia é o seguinte: se está tempestade e Jesus está dormindo, imite-o. Se na tempestade Jesus está descansando, imite-o. Não se desespere. Não fique clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Só o homem falou isso e com razão. Em meio à tempestade, descanse. E é uma das virtudes da águia. Ela, em meio à tempestade, ela dorme e continua voando. Sabe, o nosso problema, cara, está na identidade. Se a gente não entender que a gente se a gente não entender de uma vez por todas que somos filhos de Deus, o Todo-Poderoso, e que o seu poder está em nós, e que para o mundo nós somos deuses também, a gente não vai funcionar como tal. Eu só funciono como filho de Deus quando eu entendo que eu sou filho de Deus, porque a gente só desfruta daquilo que a gente entende. Se ficar apenas no nível do conhecimento, eu não desfruto.
precisa ser revelado. Eu preciso entender por revelação, no meu coração, que eu sou filho de Deus. Mas, Michael, se eu ainda não conseguir compreender isso, como é que eu vou alcançar esse entendimento? Buscando ao Pai. Porque a gente tem o leve costume de se assemelhar àquilo que nós adoramos. E quando a gente se coloca em adoração a Deus, e adoração como estilo de vida, nós, dia a dia, passamos a ser como Ele é. E quando eu falo mundo, me refiro às pessoas lá fora. Quando as pessoas sem Cristo olham para nós, elas precisam enxergar em nós a imagem de Jesus. E se elas não enxergam Jesus em nós, é porque talvez nós mesmos não enxergam. Tudo começa aqui, cara. Tudo começa em uma decisão. Amém? Segundo passo. Segundo comando que Jesus dá. Vem para o meio. Salmos 46. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Cara, é engraçado isso, porque Deus, ele tem um mistério com o meio. Jesus apareceu no meio dos discípulos. Deus falou no meio da sarça. Jesus foi crucificado, uma direita, uma esquerda, ele estava no meio. E Deus parece ter algo com o meio. Exatamente. Deus parece ter algo com o meio. Mas o que o meio representa de fato? Eu tenho algumas perspectivas sobre isso. Eu aprendi que o meio representa a caminhada. Na caminhada costumamos cansar. Na caminhada costumamos pensar em desistir. No processo. E sabe, quando você analisa, Jesus, ele dá um comando: levante-se, tome uma atitude. E o segundo comando é: vem para o meio. Jesus não vai até o homem, ele pede para que o homem venha até ao público. Porque eles estavam numa assembleia. E quando ele diz vem para o meio, é como um ato de exposição. Eu imagino aquele homem que tinha a mão mirrada. A mão mirrada, cara, é como se só tivesse ossos. Eu imagino aquele homem com a sua debilidade e sua fragilidade indo para o meio da assembleia e todos os olhos sendo fitados nele. Eu imagino a vergonha. Eu imagino que ele parou e pensou assim: por que Jesus está me chamando para o meio? Todo mundo está me vendo agora. Eu estava aqui no meu canto quietinho, com a minha fragilidade, com a minha debilidade, sem ninguém ver. E ele me chama para o meio para todo mundo ver. O que é isso? Mas sabe, se eu parar para pensar que o meio é um processo e que Jesus está me chamando para passar o processo com Ele, Ele está no meio. O processo pode até parecer espinhoso, mas se Ele está no meio, acredite, você chega do outro lado. A tempestade parece até parecer que o meu barco vai afundar, mas acredite, se Ele está no meio, eu vou chegar do outro lado. Porque o problema não é você passar pela dificuldade, mas como você passa por ela. O problema não são as circunstâncias, mas como você lida com ela. O problema não é o processo, mas quem te acompanha nele. E se você entender que Deus está no meio dessa situação, acredite, nada vai lhe impedir de alcançar o outro lado, porque Ele está com você. Por outro lado, se eu penso que o meio ali representa uma exposição, eu imagino a situação daquele homem triste, vergonhoso, afinal de contas ele estava se expondo para aquelas pessoas. Sabe, às vezes é necessário que a gente se exponha, não para que a gente seja envergonhado, porque a palavra diz que para a vergonha tem dupla honra. É necessário às vezes que há disposição, porque para que todos vejam, cara, que naquilo que você foi envergonhado, naquilo que você fraquejou, naquilo que você parou, hoje Deus te dá uma nova oportunidade. Porque naquele momento que ele vai para o meio em exposição e ele aceita o comando de Cristo, ele estava se colocando à disposição para Jesus trabalhar na vida dele. Então ser exposto nem sempre é algo ruim. Às vezes é necessário, não para vergonha, para que todos vejam o operar de Deus em sua vida. Para que todos vejam, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Se eu não tiver essa consciência, Deus deixa de trabalhar. Porque sabe o que é interessante? Receber um comando de Deus é uma coisa, você escolher seguir esse comando é completamente diferente. Temos a triste mania de dizer que Deus não fala conosco. Ah, eu orei, mas Deus não falou. Ah, eu estou passando por uma situação, mas Deus não falou. A questão não é Deus falar ou não falar, a questão é você está ouvindo. Sabe, a gente por muitas vezes quer chegar aqui e Deus usar o profeta, o nosso apóstolo, e apontar o dedo para você e falar com você. Isso é até maravilhoso, coisa e tal, mas há uma forma básica de Deus falar.
E se eu não tiver no básico, não dá bom. Se eu quero buscar uma direção de Deus para a minha vida, eu preciso ir para o básico, a palavra de Deus. Segunda forma de Deus falar conosco, o nosso testemunho interior. Se você tem o Espírito Santo, não me diga que se você está indo por um caminho que não é da vontade dele, o Espírito Santo não te alertou. Ele alertou. Você não quis ouvir. E aí, quando a gente quebra a cara, qual é o nosso papel? A culpa é de Deus. Eu orei, ele não falou comigo. Eu busquei de Deus e não tive direção. O problema não é eu não ter direção, Deus tem nos direcionado, cara. Cada palavra que sai desse altar aqui é uma palavra de vida, é uma palavra de direção, é uma palavra de destino. Porque alguns vivem e outros não. Porque alguns assumem aquilo como verdade para a sua vida, agarram aquela palavra e correm com ela, e outros param. E se eu não escolher hoje levantar e seguir com essa palavra, Deus não vai agir. Não insista. A culpa não é da palavra liberada nem do profeta. A culpa é do seu posicionamento em relação a isso. Porque quando eu me posiciono em fé, acredite, se a fé honra a Deus, Deus honra a fé. Mas o nosso problema ainda é o medo do novo. Temos medo de insistir em algo novo. Temos medo de arriscar o novo. E a gente paralisa. E a gente se torna improdutivo. Mas o nosso propósito e o papel de Deus na nossa vida é justamente nos mostrar que há algo novo. Uma outra perspectiva que eu tenho do meio é que ali representa o centro da vontade de Deus. E se eu parar para analisar que Jesus ele dá o comando de se levantar e tomar uma atitude, e depois ele diz, venha para o centro da minha vontade. Quando eu estou caminhando no centro da vontade de Deus, não significa que a vontade de Deus está alinhada à minha. Significa que a minha vontade tem que estar alinhada à dele. Porque às vezes tomamos atitudes e seguimos por caminhos que não parecem frutificar e não parecem prosperar. Porque talvez Deus não esteja dentro. Eu penso que Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, eu vou enviar com você a minha bênção. Moisés disse, eu não quero a sua bênção. Não, então eu vou enviar com você os meus anjos. Moisés disse, eu não quero os anjos. Eu quero o seu cabode. Eu quero a sua presença pessoal. Eu quero que o Senhor desça e caminhe comigo. Se o Senhor não for, daqui eu não saio. E qual é o nosso problema hoje, gente? É o inverso de Moisés. Senhor, indo ou não, eu estou indo. E aí quando a gente chega lá na frente, que tropeça, a gente pensa, mas por que o Senhor não me diz? Sabe, cara, a gente precisa alinhar. Precisa acordar e entender que Deus quer estar falando conosco o tempo inteiro. Só que às vezes a gente parece como o povo do Egito. Deus quer falar com todo mundo, mas o povo para e pensa, não, Senhor, fala contigo, Deus fala contigo e você fala com a gente não quer ouvir a voz de Deus. Só que isso é impossível nos dias de hoje, porque o Espírito Santo está em você. E ele prescruta o coração de Deus. E ele te traz à memória tudo aquilo que você viu e ouviu. Então ele está te guiando o tempo inteiro, porque ele é que nos guia pelo caminho da verdade e nos ensina todas as coisas. Se ele nos ensina todas as coisas e nos guia pelo caminho da verdade, por que eu ainda cometo tantos erros nesse caminho, que era para ser o caminho de toda a verdade? Porque talvez o caminho que você esteja seguindo não é o caminho que Deus planejou. Porque ele já preparou um caminho para você. Cabe a você ouvir dele qual é esse caminho. E não querer criar um novo. Havia uma época que a gente estava indo para o monte. E eu não sei se você já foi, mas é difícil subir. A areia macia, você tem que se esforçar. E aí, o nosso pastor estava aí na nossa frente e eu percebi que ele criou pegadas. Subir no monte pelas pegadas era muito mais fácil. Subir no monte, seguir o caminho que alguém já trilhou, se já tem um caminho pronto, eu preciso seguir por ele. Jesus trilhou o caminho, eu não preciso criar outro. Porque todo o peso e todo o sacrifício que precisaria ser feito, ele já fez. Eu não preciso me esforçar, não precisa doer. A dor é inevitável e o sofrimento opcional. LT. A dor é inevitável, mas como você reage à dor? Porque Pedro e Judas passaram pela mesma dor, ambos traíram a Cristo. Mas Pedro se reinventou, ele usou a dor para se aprimorar, para se aperfeiçoar e seguir em frente. Judas, por outro lado, se suicidou. O problema não é a dor, mas o que você faz com ela. Como você lida com ela, como você corresponde a ela. Isso vai determinar o seu destino. Amém?
Terceiro passo, e aqui eu termino. Uma vida de adoração. Mateus 15:8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o terceiro comando que Jesus deu foi: levante a sua mão. Em Lucas especifica que a mão mirrada era a mão direita. Para a maioria de nós é a mão de apoio, a mão de força. Então aquele homem, ele estava totalmente impossibilitado de produzir. E Jesus, ele dá 3 comandos: tome uma atitude, venha para o meio e estenda a sua mão. E a mão mirrada que ele levantou, instantaneamente, no mesmo momento, foi curada. E o que eu aprendo com isso? Um sinal de adoração. Eu preciso tomar uma atitude, Eu preciso entender que Deus está comigo no meio do problema, no meio da circunstância, no meio do processo. Mas eu preciso entender também que o meu coração tem que ser um coração de adorador. Se eu não tiver um coração de adorador, cara, Deus não tem pacto comigo. Porque Jesus está falando aqui, ó, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Porque o que é adoração? Adoração vem de proskineu, significa beijar entre os olhos. Então fala de uma relação de intimidade, de proximidade. Não tem como eu viver uma vida de adoração, ou dizer que vivo uma vida de adoração, e não estar diante de Deus. Se eu vivo uma vida de adoração, eu vivo uma vida de intimidade. Só que adorar, estar diante de Deus, é um lugar de exposição. Mas o que é exposto? O meu coração. A adoração nada mais é do que uma expressão do seu coração. Alguns gritam, alguns correm, outros pulam, outros ficam que nem eu. Não sai do lugar. Mas cada um se expressa de uma forma. O que é impossível é eu dizer que sou adorador, que adoro a Deus, mas eu não me expresso diante dele. Porque a adoração é uma expressão do meu coração, é uma expressão de gratidão, é uma expressão de alegria, é uma expressão de amor, é corresponder à presença de Deus. Isso é adoração. Não tem como eu estar na presença de Deus e não correspondendo e dizer que estou adorando. Eu não estou. Se Deus está no lugar, eu correspondo a isso. Não tem como eu não corresponder à presença. Isso me lembra de Davi. Davi estava ali no seu reino, no seu reinado, no seu trono. E as pessoas vinham trazendo a arca, que até então não estava com ele. Ele havia deixado a casa de Obed-edom. E o pessoal vinha trazendo a arca, e a palavra diz que Davi, ainda de longe, quando ele observou a arca se aproximando, ele começou a dançar, ele começou a pular, ele começou a se alegrar. E a sua mulher ainda o criticou, porque suas roupas estavam caindo enquanto ele dançava, e as suas vergonhas à mostra. Mas o que eu entendo com isso? Aquele homem começou a se expressar quando ele percebeu a presença de Deus se aproximando. Não tem como eu estar na presença de Deus e não me expressar. Não tem como eu estar na presença de Deus e não querer pular, não querer gritar, não querer chamar por Ele. Não tem como eu estar diante do Pai e não corresponder. Mas se eu estou diante de Deus, eu preciso entender a quê, para quê e por que Ele está me chamando. Porque se eu entendo isso, eu correspondo. E eu preciso corresponder àquilo que Deus quer de mim. Sabe, cara, vir para a igreja é legal. Gosto de ser mais baiano, é massa. Vir para o culto é muito bom. Cultuar ao Senhor é maravilhoso. Estar aqui coletivamente é excelente. Mas de nada disso aqui tem sentido se só ficar aqui. Isso aqui, na verdade, é uma extensão do culto que você começa em casa. Porque nós somos um sacrifício vivo. Nós somos o culto a Deus. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração. Adoração não é cantar louvores, é muito mais do que isso. Adoração não é orar, é muito mais do que isso. Adoração é um estilo de vida. Adoração é uma atitude contínua de expressões de gratidão, expressões de amor. Porque quando eu entendo o sacrifício de Jesus, quando eu entendo o que Deus fez por mim, eu tenho o desejo extremo e intenso em corresponder a isso. E aí nós falamos como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não é mais eu, já não somos mais nós, mas é Ele em nós. Porque Cristo em mim, a esperança da glória. Se eu não entender isso, eu não vou conseguir viver uma vida de adoração. Porque aqui diz, não aqui, mas a palavra diz que Deus, ele está em busca dos verdadeiros adoradores. E se Ele está em busca dos verdadeiros, é porque existem os falsos. Quem são os falsos adoradores? Se aqui diz que vocês me honram com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim,
Os falsos adoradores são aqueles que apenas honram a Deus com os lábios, mas o seu coração estão longe dele. Porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde está o meu coração? Qual é a verdadeira motivação de eu adorar a Deus? Sabe, tomar a atitude certa com a motivação errada não é bom. Ter a motivação certa e fazer a coisa errada também não é bom. Tenho que ter a motivação correta e fazer a coisa certa. E isso me lembra de Uzá. Uzá, eu nem vou ler a passagem, está lá em 1 Crônicas 13. Uzá, ele estava ali caminhando, carregando a arca. Ele não podia tocar na arca, mas os bois tropeçaram e a arca ia cair. E ele, na boa intenção de segurar a arca, foi fulminado, porque ele não tinha autorização para tocar na arca. Ter a motivação certa não é o suficiente para fazer o certo. Eu preciso ter a motivação correta e a atitude correta. Porque o que Deus se agrada é de um coração obediente. Isso me lembra de Saul. Saul tinha um comando de ir a um determinado lugar e exterminar todo mundo, e ele não fez. O profeta vem até ele e diz: o obedecer, ele é melhor do que o sacrificar. Um coração sincero diante de Deus é um coração obediente. O coração que agrada a Deus é um coração obediente. Um coração de um verdadeiro adorador é um coração obediente. E um coração obediente é de uma pessoa que entende o que é abnegação. Porque eu preciso carregar a minha cruz todos os dias para então segui-lo. Se eu não tenho uma disponibilidade de renunciar, eu não tenho como ser discípulo de Jesus. E o que me chama a atenção é que os discípulos andavam com Jesus já há muito tempo. E depois de muito tempo ele chega e larga uma dessa: para ser meu discípulo, ou seja, não eram ainda. Para ser meu discípulo, você vai ter que carregar a sua cruz todos os dias e então me seguir. É uma vida de renúncia. E sabe, pelo propósito, a gente renuncia até o que é permitido. Pelo propósito, até aquilo que a gente pode fazer, a gente diz não. Pelo propósito. Precisamos ter um coração obediente e um coração transparente diante de Deus, para que Ele fale conosco, para que Ele nos use. Tudo isso é muito lindo. Fluir na unção é maravilhoso. Mas o meu coração precisa estar alinhado com Deus. Nós não podemos nos empolgar com os dons, com o fluir, com o mover, porque o que vai garantir a sua salvação não é nada disso. O que vai garantir a sua salvação é o seu coração estar alinhado com o coração de Deus. Ah, mas eu preciso crer, a adoração não é só isso. Sim, mas para permanecer salvo é um pouquinho mais. Preciso caminhar com Deus. Eu preciso estar com Deus. Porque Mateus 7:21 fala que muitos naquele dia chegarão e dirão: Senhor, expulsei demônios em Teu nome, curei em Teu nome, fiz maravilhas em Teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. E a palavra conhecer fala de intimidade. Eu não vos conheço intimamente. Nós não fomos íntimos. Você fluiu na unção, você fluiu nos dons, você operou maravilhas, você ganhou multidões, mas perdeu a própria alma. Fiquem de pé, em nome de Jesus. Fechem seus olhos. Fechem seus olhos. Nós precisamos ter o nosso coração grato. Precisamos ter o nosso coração transparente diante de Deus. Precisamos entender que Deus, Ele não vai fazer nada se eu não tomar ação primeiro. Deus não vai fazer nada se eu não tomar a atitude e a decisão de fazer também. Precisamos entender que Ele está nos chamando para caminhar um processo, mas que Ele estará conosco no processo, nos aperfeiçoando, nos aprimorando, nos guardando. E precisamos entender que o que Deus quer de nós é que tenhamos corações de um verdadeiro adorador. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os Teus filhos, Senhor. E eu declaro que aqui estão homens e mulheres cheios da Tua presença. Eu declaro que aqui estão homens e mulheres, meu Pai, que têm os corações livres e abertos diante do Senhor. Mentes libertas. Eu declaro que aqui estão pessoas, meu Pai, livres do passado. E se porventura há aprisionamentos do passado, há traumas, há dores, Senhor, no nome de Jesus, declaro que essas correntes sejam quebradas agora, Pai. Porque a Sua palavra diz que a unção, ela despedaça todo jugo. Então, no nome de Jesus, declaro, meu Pai, liberdade. Porque a Sua palavra diz que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. E aqui estão pessoas que carregam o Espírito. Nesta igreja, o Senhor está presente. Então eu declaro no nome de Jesus, meu Pai, pessoas libertas de aprisionamento na mente, pessoas libertas de aprisionamentos emocionais, pessoas livres
Homens e mulheres, meu Pai, corajosos, homens e mulheres ousados, que entendem que em Ti, meu Pai, que no Senhor podemos ir além, podemos ir mais longe, podemos conseguir coisas grandiosas, meu Pai. No nome de Jesus, eu os abençoo. Amém.